Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Estão aqui no canal da Semente Estelar. Meu nome é Diana e vamos ver o que é que a espiritualidade tem para nos passar hoje na mensagem de tiragem intuitiva e terapêutica, tá bom? Portanto, vamos nos concentrar, tragam a vossa energia para a mesa, pensem nessa pessoa em especial e mente aberta. Coração aberto. Essa relação com essa pessoa veio mexer com a vossa criança interior, feridas que trazem desde a infância, traumas que aconteceram talvez ainda no útero, quando estavam no útero da vossa mãe, ou então no decorrer da vossa infância, diretamente com os vossos cuidadores ou com os vossos pais. Há aqui um aspecto de fui mal amado ou mal amada, não tive a atenção que deveria por parte dos meus cuidadores, não tive o carinho e o afeto. Temos aqui traumas de rejeição, traumas de abandono. E vocês atraíram essa pessoa para a vossa vida precisamente para vir colocar o dedo na ferida. Atraíram mais do mesmo. Alguém que vos veio avisar de todas as maneiras, principalmente maneiras que incluem muita dor emocional, de que vocês se precisam de curar de coisas que já vêm do passado da infância. Provavelmente pode ser recíproco, tá bom? Essa pessoa amada, da mesma forma, também tem um passado a nível de infância, de criança interior, para curar. Para um pequeno grupo, é uma relação que tem crianças no meio, que podem já ter filhos com essa pessoa, ou então um dos lados, ou o ser amado, ou vocês consoantes, já terem filhos com outra pessoa, de alguma forma existe o terem um dependente para cuidar. Ou em conjunto, que seja diretamente o casal, ou seja apenas filho dele ou dela, ou filho do consoante. Pode não fazer sentido, pode haver aqueles casos que não existem crianças, então peguem apenas a informação da necessidade da cura da vossa criança interior, tá bom? Peguem o que fizer sentido para o vosso caso. Muitos de vocês tinham a necessidade de ter um colo, de ter um afeto, de sentir que essa pessoa cuidava da vossa relação, cuidava de vocês a nível de vos dar mais atenção, de vos fazer prioridade na vida dele ou dela. E não foi isso que aconteceu. Inconscientemente, vocês tinham essa necessidade de aceitação e de atenção pela lacuna que trazem da vossa infância, mesmo que não tenham consciência dela, porque podem não ter uma consciência real de que transportam um trauma de infância, até porque alguns traumas ainda são adquiridos apenas quando ainda estamos na barriga da mãe. Portanto, não é nada que a gente tenha consciência. Podemos ter, podemos não ter, mas alguns traumas só adquirimos consciência depois de investirmos na caminhada da autodescoberta. Autodescoberta através do achego à espiritualidade, através do investimento em terapia também. A energia desse ser amado, Maria Padilha na mesa. É por isso que o tarot ele é terapêutico, porque ele não vai só buscar questões de responder objetivamente a perguntas que dizem respeito à outra pessoa.
a perguntas que dizem respeito à relação do casal em si. O tarot é terapia, ele faz entender o consulente, até mesmo do porquê de terem atraído essa situação para a vossa vida, e é um aspecto fulcral para poderem curar, para poderem tomar consciência e partir para a cura. Para quê? Para depois não voltarem a repetir o padrão, não voltarem a repetir ciclos, não é? Não voltarem a atrair para a vossa vida o mesmo estilo de relacionamento em que se sentem desvalorizados, rejeitados. Esse ser amado está a passar por um período na vida. Olhem, o som da ambulância quando eu estou a falar diretamente na energia dele ou dela. É incrível, não é? Bastou eu dizer o ser amado está a passar e a ambulância começou logo a dar sinal de alarme. Está a passar por um período na sua vida que, para o meio social, a aparência que ele projeta para fora é o aspecto de uma pessoa que vai bem na vida, uma pessoa que está a conseguir alcançar objetivos, uma pessoa empoderada, uma pessoa que tem vindo a crescer até mesmo financeiramente falando. Temos aqui a carta da vitória, não é? Projetado para o meio social, parece aquele homem ou aquela mulher que se dá bem no trabalho, dá-se bem na família, dá-se bem no relacionamento em que está, se for o caso. Se for solteiro, é uma pessoa vistosa, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tem vindo a melhorar de dia para dia. Isto para o meio social, não é? Internamente, essa pessoa é uma pessoa muito dotada de vaidade, do fator ego, do fator matéria e, e de dar muita importância à imagem que passa para os outros. É muito importante para essa pessoa ficar bem na fotografia perante o social, perante as pessoas que o enxergam, as pessoas que convivem com ele ou com ela, tá bom? No entanto, eu sinto aqui que internamente falando, há o desejo de alcançar mais na sua vida. Ou seja, para os de fora, pode ser que pareça que a pessoa já atingiu o máximo, mas internamente há o desejo de atingir mais. Porque aquilo que eu tenho, parte daquilo que eu tenho, é apenas vaidade. É apenas para dar a saber, para inglês ver, para me vangloriarem por uma questão de ostentação. Internamente, eu tenho outros desejos, eu tenho outras projeções para alcançar que não passa tanto pela vaidade. É mais uma questão de honra, é mais uma questão de sentir no meu interior que tenho de alcançar, que tenho que fazer, tenho que passar talvez por determinadas escolhas diferentes na vida para poder alcançar uma medalha, uma medalha de honra. Houve aqui uma falta de honraria da parte dele ou dela em relação ao consulente. É isso que eu sinto. Como se tivesse existido uma desonra na passagem da vida dele ou dela pela vossa vida. Mesmo que seja, lá está uma pessoa que aparentemente está a 5 estrelas, é uma pessoa que sente essa desonra, como se tivesse a cobrança de ainda vir a ter uma vitória, alcançar, entre aspas, uma medalha de reconhecimento de mérito ao vosso lado. E talvez não conseguisse, não tivesse conseguido isso no passado por culpa própria, visto que temos aqui uma desonra, uma falta de, talvez até mesmo de integridade, de vocês duvidarem do caráter dele ou dela. Vocês vibram a energia do casamento feliz, uma aliança, o, o desejo interno da esperança de ainda vir a florir, de alguma coisa entre vocês os dois vir a desabrochar. Mas estão a passar por um processo de transformação porque temos aqui uma borboleta.
não é? Então acredito que, visto que a carta fala de casamento feliz, foi um casamento, uma união, um namoro, eh, que não teve muita felicidade no sentido de haver aqui talvez uma quebra de expectativa, não é? Eh, Aquele desejo de voar com a pessoa para alcançar mais e mais, e afinal o pássaro, para dar esse voo na relação, acabou por ser um pássaro um pouco traiçoeiro. Foi uma espécie de abelha que vos picou e ficou o ferrão da abelha. Então, o ferrão da abelha, para quem já foi picado por uma abelha, sabe que dói imenso, não é? Faz ali uma infecção, cria matéria por dentro, portanto, é uma dor insuportável, tem que se tirar o ferrão para fora. Então, há aqui uma quebra de expectativa de que afinal eu ia empoderar-me em cima da águia para voar mais alto com essa pessoa amada e afinal a grande águia da vitória saiu aqui uma abelha. E uma abelha que me picou, uma abelha que deixou ficar o ferrão dentro de mim. Então essa pessoa magoou-vos, deixou-vos ficar com o ferrão, ficaram com o veneno, ficaram com o mal, com a desonra, né? Tanto queriam alcançar aqui uma vitória e a pessoa desonrou essa vitória. E vocês duvidam da integridade de caráter dessa criatura, não é? E mesmo com uma abelha, poderia ter aproveitado a abelha no sentido positivo. Podia ter aproveitado a abelha no sentido de produzir o mel, que é algo doce, é algo agradável de ser degustado, uma relação doce. Se a pessoa tivesse feito da maneira correta. Lá está, a tal doçura que falta a esta criança interior, não é? O cheirinho dos doces feitos na infância, aquela vontade de comer o doce, de partilhar o doce. Então a abelha podia ter dado um bom pote de mel para degustarem em conjunto, mas não foi isso que aconteceu. A abelha picou e picou feio, e vocês estão a ser transformados hoje em dia com a dor dessa picada, não é? Uma criança que chorou, não é? Uma criança que chorou pela picada da abelha. Caminhos abertos. Ainda há caminhos com essa pessoa. Ainda vai haver oportunidade de alguma coisa com essa pessoa. O caminho não está fechado. O trânsito não está interdito à vossa caminhada. Não é? Podiam temporariamente até ter seguido caminhos diferentes, histórias diferentes. Vocês estão a passar por um processo de metamorfose, um processo de transformação, a retirar o veneno que ficou dentro da picada da abelha, a expelir para fora, não é? E ao expelir para fora, vomitam o veneno. E também liberam, provavelmente, a cura, o perdão, a ressignificação de tudo o que aconteceu. Viraram lagartas, não é? Ninguém dá nada por uma lagarta, mas a lagarta, ela também vira borboleta. E a borboleta, ela voa. A borboleta, ela é o símbolo maior da metamorfose, da transformação. Então a borboleta, ela voa de uma forma leve. E a borboleta não pica. Então vocês estão a transformar o veneno da abelha numa libertação para virar borboleta. Talvez até muitos de vocês para voarem ao ponto de nunca mais quererem essa pessoa na vossa vida. Mas essa pessoa ainda vai querer recuperar a honra, recuperar
um sinal, um lugar de mérito ao vosso lado. Mas como é que vai conseguir um lugar de honraria se essa pessoa desonrou a vossa conexão? Não é? E para aqueles casos que deixou ficar a picada da abelha e ficaram também filhos envolvidos, em que essa pessoa desonrou a relação não só com o consulente, mas também relativamente a filhos, a dependentes. De que forma é que essa pessoa vai conseguir reverter o quadro, não é? Vamos tentar compreender melhor. É uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que gosta de destaque, que gosta de ser vangloriada, sim, que é bem provável que vos tivesse ferido e virado as costas por uma questão egocêntrica e egoísta. Pensamentos dessa pessoa. Tarot, eu quero os pensamentos dessa criatura em relação ao nosso consulente. Os pensamentos. Buscar as soluções. De que forma é que eu vou resolver? Não é? Com uma chave? Com outra chave? Qual é a chave certa para destrancar o caminho para a vida do consulente? Com que cara é que eu vou destrancar essa porta? Porque a pessoa trancou o caminho e trancou o caminho de uma forma moralmente incorreta. Não é? Existe aqui uma objeção de consciência perante Deus, perante a Igreja, perante a cultura, perante os bons costumes, perante a educação, a nível de moral, a nível de ética. A pessoa tem um peso na consciência, porque não foi eticamente correto ou correta. E a pessoa sabe disso, não precisa que ninguém lhe vá dizer. O que é uma pessoa casmurra? Para além de orgulhoso, é uma pessoa de veras teimosa e que não é do pé para a mão que vai admitir a treta que fez, a desonra que cometeu na vossa conexão, na vossa relação. Podemos ter aqui casos que tinham realmente uma família com essa pessoa, uma casa, um lar, uma família com filhos. Podia sim, mas eu sinto que o caminho foi fechado de alguma maneira da parte dele ou dela. E temos uma culpa, até temos um sentido interior nessa pessoa de que vocês continuam a ser a família dele ou dela, mesmo que não estejam juntos. Mesmo que já não vivam debaixo do mesmo teto, é como se ele ou ela sentisse que deste lado está a minha mulher, o meu homem. Mesmo que eu não tivesse honrado essa relação. Se eventualmente ainda estão numa relação com essa pessoa, é uma pessoa que não pretende pedir o divórcio, mesmo que não oferte as condições necessárias para um relacionamento feliz. Tá bom? É uma pessoa que quer a vitória deste casamento. O problema aqui é que é uma vitória ao meu jeito. É uma vitória segundo as minhas crenças, os meus padrões, aquilo que eu acho que é correto, aquilo que as minhas lentes conseguem vislumbrar do mundo. Então, toma em pouca consideração o vosso lado de ver as coisas, a vossa perspectiva. Então, bate de frente. Podemos ter aqui diferenças de opiniões a nível de encarar o papel um do outro na relação. Podemos também ter preconceitos envolvidos, no caso de diferenças em comum. Temos uma pessoa que, no fundo, tem a mania que sabe tudo, que é o dono da razão, mas que emocionalmente é imaturo. Então, se já tiveram um relacionamento com ele ou com ela, ou se ainda têm, é uma pessoa que gosta da sua liberdade, mesmo mantendo a relação.
É uma pessoa que funciona como o gato. O gato é um animal extremamente independente. Ele ama o dono, mas ele não demonstra o amor de uma forma afetuosa e aberta. Portanto, é um amor individualista. O gato, muitas vezes, ele sai de casa sem dar justificação, está 2 ou 3 dias fora de casa, na rua, na vadiagem, e depois regressa quando lhe apetece, porque ele sabe o caminho de regresso para casa. Então ele até pode ir longe, pode ir às gatas, pode ir aos gatos, mas ele sempre regressa, principalmente quando lhe convém. Quando tem fome, quando tem frio, ele regressa à casa. Então temos aqui uma pessoa que gosta de lutar pelas suas conveniências e podemos também ter um falso moralista, né? Que às vezes no seu discurso parece uma pessoa muito moralista, daquilo que é certo, daquilo que é errado, mas que depois na prática, onde é que está a moral? Deixa muito a desejar, não é? Para os outros, o certo e o errado, aquilo que está escrito na Bíblia, é muito importante. E aplicar esses conceitos moralistas para ele próprio, não é? Aí já não é a mesma coisa. Porque temos uma pessoa que gosta da sua liberdade, temos uma pessoa, inclusive, que pode ser impulsivo na forma de teimar nas suas crenças. Pode ser uma pessoa dura e impulsiva para fazer prevalecer aquilo que acha que está certo. E que muitas vezes aquilo que ele acha que está certo fica injusto para o outro lado, para o lado do consulente. É uma pessoa individualista que gosta de tudo à maneira dele ou dela. E extremamente desapegado. Esta pessoa não é de demonstrar carinho. É uma pessoa que na prática não se apega, não dá um abraço, não é daquelas pessoas de fazer uma saída romântica. É uma pessoa extremamente individualista. E que esta forma de ser, este jeito de ser egoísta, egocêntrico, cabeça dura, já resultou num rompimento entre os dois. E foi um jeito de ser que vos feriu, que deixou aqui veneno. Não é? Ninguém gosta de ser casado com alguém, de ter uma relação e da pessoa desaparecer, da pessoa não ter horas para chegar, da pessoa só pensar nas suas conveniências, porque no fundo é um menino, é uma menina que não cresceu, ou seja, é uma criança que ficou estagnado no crescimento. Lá atrás, na sua infância, quando não teve o carinho que a criança merece e que pede, não é? Que toda a criança precisa, quando teve algum tipo de lacuna na demonstração de amor por parte dos seus cuidadores ou falta de atenção, a criança parou de crescer. Então, provavelmente, vocês tiveram um relacionamento com uma criança em corpo de adulto. Basicamente é isso. E o que é que isso provocou? Muita discórdia, muita discussão, talvez do vosso lado, porque do vosso lado nós temos a parte mais sensível. Vocês queriam muito investir na relação no sentido romântico, no sentido de cuidarem um do outro, mas vocês cuidavam e da outra parte não sentiam esse cuidado. Da outra parte tinham um gato, tinham um animal doméstico, um gato ou uma gata que na casa tinha pouca ou nenhuma demonstração de afeto, porque o gato, ele é assim. Quando davam conta, o gato fugiu pela janela e foi às gatas, ou vice-versa. A gata fugiu pela janela e foi aos gatos. Podia haver aqui pessoas que passavam noites fora de casa, numa atitude extremamente irresponsável perante o compromisso com o outro.
numa atitude libertina, eu faço o que quero, às horas que quero, eu quero, posso e mando. E para os de fora, eu sou o bam, eu gosto de ser vangloriado, eu gosto de ser apaparicado, eu gosto de me cuidar, é uma pessoa que provavelmente se cuida fisicamente, que gosta de andar bem vestido, no sentido de se sentir desejado perante terceiros, até. E, portanto, era liberdade a mais para quem tinha um compromisso. E isto feriu. Isto não significa que. Vamos lá ver, isto depende da maturidade de cada um para enxergar as coisas. Um relacionamento romântico não nos tira a liberdade. Nós temos é que ter consciência que quando nos comprometemos com alguém, temos que ser adultos e temos que ter consciência do que é que um compromisso exige perante o outro. Eu posso ter a minha liberdade, eu posso ter a minha individualidade, mas isso não pode significar a falta de respeito e consideração pelo outro. Então, esta pessoa ultrapassou essa linha. Porque provavelmente, como é uma pessoa imatura, na ideia dele ou dela, um relacionamento é uma prisão. O que não é verdade. Mas estamos a fazer a descrição na cabeça imatura dele ou dela. Então, para esta criatura, um relacionamento é uma prisão atrás das grades. Até pelo exemplo, talvez, que teve na infância com os cuidadores. Pode ter a ver também. Então, não tem uma percepção saudável dos relacionamentos. Porque os relacionamentos não são prisões. Os relacionamentos são compromissos para nos respeitarmos um ao outro e cada um pode ter a sua liberdade e individualidade desde que mantenha o respeito pelo outro. E aqui não existiu esse respeito, não existiu essa consideração. Tínhamos um menino, uma menina que fazia o que queria, vivia não na liberdade, mas na libertinagem, e ele tinha todo o direito de viver essa libertinagem. Porém, depois aqui já mete a falsa moralidade da vossa parte, vocês talvez na percepção dessa pessoa já não tivessem os mesmos direitos dele ou dela. Então vamos supor que vocês eram a mãe dos filhos. Não, a mãe dos meus filhos foi feita para estar em casa, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, à minha espera. Estão a ver este tipo de preconceito, este tipo de pensamento preconceituoso, desigual e machista? Só estou a dar um exemplo. Portanto, é um falso moralista. Porque se na Bíblia exige o respeito de um lado, também exige o respeito do outro. O casal tem que se valer um ao outro em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. E não é apender mais para um lado do que para o outro. E lembram-se quando eu comecei a falar na energia do ser amado, tocou uma sirene de uma ambulância? Então, o comportamento dele ou dela é um sinal de alerta. Olhem a ambulância a passar outra vez. Não sei se conseguem ouvir. O comportamento desigual de falsa moralidade dele ou dela é um sinal de alerta. É um alerta vermelho de que algo se passa na mentalidade desta pessoa que não é saudável, que não está bem. E isso já provocou muita desestrutura, muito conflito e o rompimento da vossa relação. É uma pessoa que tem um jeito muito desapegado, talvez tenha dificuldade de assumir compromissos, porque é uma criança, é um menino, é uma menina. Vamos complementar aqui o sentimento. No fundo, esta imaturidade é também falta de afeto, não é? Só que é uma pessoa que, para além de não saber dar, também não sabe receber, porque vocês doaram. A pessoa não sabe receber. Tem travas, tem uma forma de se proteger que não lhe permite receber o amor e torna-se uma pessoa extremamente fria.
racionaliza demais os sentimentos, coloca-se ali num trono com a espada em riste e corta qualquer tipo de afeto da vossa parte, qualquer tipo de demonstração de amor. Esta pessoa nega o amor na vida dele ou dela. Talvez vocês tivessem o coração a transbordar de amor e não receberam porque esta pessoa simplesmente não tinha o coração cheio de amor. Para ele ou para ela, é mais importante ter razão. É mais importante batalhar pela sua razão. E há uma pessoa que não gosta de ficar por baixo. Não gosta de dar a parte fraca, não gosta de se humilhar, gosta de ficar, que o coloquem no trono, no pedestal. Tem uma vaidade e um ego fora de série. Faz borrada e ainda acha que tem razão. Então, esta pessoa com esta espada afiada, com a impulsividade de ser imprudente e ficar-se a marimbar para as vossas emoções, ainda acha que é o maior. Isto provocou muita mágoa, muita dor. É realmente o ferrão da abelha dentro do vosso corpo, é o veneno. Portanto, esta pessoa veio roubar mais a nível energético do que aquilo que somou na vossa vida. Foi uma pessoa que vos desgastou, uma pessoa que vos cansou. Como é que está o nosso consulente? Consulente em processo de morte e renascimento, em processo de renovação. Por um período de tempo, vocês perderam o ânimo de viver. Foi como se, ou ainda também podem ainda estar nesse processo, ficaram fechados para o amor. Ficaram numa atitude na vida um pouco mais fechados, sem sair tanto de casa, sem alegria de viver, numa tristeza relativamente a esta situação e a fazer um luto muito longo de algo que não correu bem, de se sentirem realmente desprestigiados, colocados para canto, como se não tivessem sido importantes na vida dele ou dela. Numa atitude extremamente egoísta, de fazer apenas aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu quero no momento, e o que conta é a minha vaidade, a minha razão. E foi uma pessoa que, mesmo a nível de língua, a nível de conversa, disse palavras duras, palavras que vos magoaram e até que vos poderia ter tentado humilhar. De uma pessoa que fazia e desfazia, fazia e acontecia a seu belo prazer na vida, mesmo que comprometido com vocês, como se vocês não fossem nada, como se vocês fossem lixo, como se a família não significasse nada, até mesmo como se ele colocasse à frente da família ou do vosso relacionamento as amizades da treta, a profissão. Então vocês sentiam que a profissão, o dinheiro, as amizades, as saídas noturnas vinham à frente do vosso relacionamento. E quando vocês tentavam chamar a essa pessoa a atenção, ter uma DR, esta pessoa vinha sem dó nem piedade, com a língua afiada e com a espada em riste, ele feria forte os vossos sentimentos e podia até utilizar palavras duras, propositadas para vos humilhar, para vos magoar. E quanto mais vocês se doavam, quanto mais vocês faziam, mais a pessoa vos machucava, mais a pessoa fugia por entre os dedos. Não é? E agora, como é que eu faço para voltar a abrir caminho para a vida dele ou dela?
Como é que eu vou reconstruir esta torre que veio abaixo depois de tantos raios em cima dela? Porque eu, para voltar, não vou admitir a moleca que andei a fazer. Sou orgulhoso demais para isso. Eu, para voltar, se possível, colocar alguma culpa no consulente seria o ideal para mim. Mas temos aqui consulentes que estão a passar por um processo muito grande, muito profundo e dolorido de renovação de vocês próprios para com a vida. Ainda estão muito apegados a esta energia do passado. Pensam nesta pessoa todos os dias. Sim. Mas já tomaram consciência de que precisam fazer por vocês próprios. Precisam de renascer, mas não para essa pessoa. Precisam de renascer para viver a vida com alegria, independentemente dessa criatura. Precisam de se transformar na tal borboleta já liberta do veneno do ferrão da abelha e prontinha para voar de forma leve por outras planícies e de uma forma completamente renovada. Porque esta renovação, juntamente com esta transformação, é uma limpeza espiritual que vocês estão a passar na vida neste momento. E a limpeza espiritual é um processo longo e que pode incluir a limpeza desta energia na vossa vida. Ou pelo menos ficarem num nível evolutivo que não vos vai permitir jamais voltar a aceitar esta pessoa nas mesmas condições. Porque aqui nós temos um renascer com transformação e transformação profunda. E toda a transformação profunda é muito dolorida e o processo acontece na escuridão. É como uma semente que para brotar é debaixo da terra, em escuro total, em que eu não consigo ver nada. Em que neste processo de transformação eu bato de frente com o meu lado sombra, com muita angústia, com muita tristeza, com muita agonia. Eu bato de frente com esses sentimentos doloridos, com as minhas mágoas, com as minhas revoltas, com as minhas angústias. Então é como se eu tivesse que morrer e voltar a nascer. E toda a morte é um processo que dói. É um processo que eu passo por uma fase que fico frio, que fico duro, que fico inanimado para a vida, que acordo de manhã e não tenho ânimo para viver, que estou desmotivado. E é um processo que pode demorar algum tempo. Porque aparentemente nada acontece, todos os dias eu estou desmotivado, mas no fundo eu cada dia avanço mais um bocadinho no meu processo de cura. E o assistirem a estas tiragens de tarot pode ajudar nesse processo a ganharem consciência. Porque há aqui um processo de cura da vossa parte, mas é um processo de cura em que eu vou renascer tipo a fênix, em que eu viro cinza e volto a renascer. Então eu vou às profundezas da alma para conseguir voltar a nascer. Eu vou às profundezas da minha sombra para conseguir voltar a nascer. Então temos uma mudança de pele e toda a mudança de pele é um processo que dói e dói muito. Vocês a defenderem-se contra essa pessoa, a tentarem superar um passado que foram extremamente magoados, rejeitados, humilhados. Vocês a tentar dar o abraço, o afeto, o cuidado e essa pessoa pegava no pau e o que é que fazia? Dava paulada, dava pancada.
figurativamente falando. Não sei se temos casos que realmente chegaram a levar fisicamente. Se aconteceu, não parece que seja para a maioria. Mas os maus tratos psicológicos até acabam por doer muito mais do que um estalo, não é? Do que uma paulada na cabeça. Então, hoje em dia, vocês tentam a todo custo superar estes maus tratos que foram recebendo ao longo do tempo, porque foram maltratados. Foram destratados como se fossem lixo, como se não significassem nada. Como se nunca tivessem tido lugar de destaque na vida dessa criatura. E aos poucos, através de muita dor, através de muita labuta, porque esta recuperação é uma verdadeira batalha emocional, aos poucos vocês estão a começar a florir para a vida. A lagarta vai virando borboleta e vai ganhando asas para voar. E eu duvido que muitos de vocês ainda queiram essa pessoa de volta, pelo menos no mesmo jeito que ela era no passado. E vocês estão prontinhos para se defenderem dele ou dela. Vejam bem aqui a imagem. A pessoa em pleno ato de defensiva, porque já chega de passar por tanta barbaridade. Barbaridade é essa a palavra. Essa pessoa está arrependida no meio de tanto orgulho? Lá no fundo da alma, temos arrependimento na sua essência? Uma desonra à vossa união. 3 de paus. Meus amores, eu não vejo um arrependimento genuíno. Eu vejo uma pessoa que ainda vai querer comunicar, ainda vai querer chegar a acordo, ainda é capaz de vir às boas, mas está prontinho para defender as convicções dele ou dela. Eu não vejo arrependimento profundo. Eu vejo muito desejo, eu continuo a ver a mesma impulsividade que a pessoa já tinha no passado, porque é uma pessoa impulsiva e continua a ser. É uma pessoa que não mudou. É uma pessoa que vos observa e que já está a planear ter uma atitude na vossa direção. A pessoa vem para querer falar, para querer comunicar, mas não é naquele sentido de se justificar, de reconhecer erros, de vir com a bola baixa. Não. Continua a ser uma pessoa impulsiva. Sabe que tem que mudar, sabe que tem que modificar algumas coisas, mas é extremamente vaidosa, é extremamente orgulhosa. Mas quando chegar, vocês estão prontos para se defenderem. Como é que esta pessoa vai agir? O que é que podemos contar da parte dele ou dela? Eita, Imperatriz! Vem em direção à Imperatriz, que é o consulente. A Imperatriz fala de cuidado, fala de amor, fala do reconhecimento que a pessoa faz internamente do vosso valor. 2 de paus. É uma pessoa que, quando vier, vem impulsivamente no sentido de que não vem para ter uma conversa muito estruturada logo à primeira, não é? Vai atirar para o ar para ver a vossa reação e vai tentar falar de uma forma mais ligeira, inicialmente. Com o tempo, existe aqui um plano
um planeamento de tentar vir a ser uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa com a capacidade de vos dar mais atenção, diferente daquilo que fez no passado. Ou seja, um gato ou uma gata mais doméstica, mais caseiro. Alguém não tão imprudente na matéria do descompromisso. Mas com o tempo, não é logo na chegada. Na chegada, ele vem para ver a vossa reação. Ele vem para tentar entender como é que estão as coisas. Com o tempo, existe um planeamento de vir a ser uma pessoa mais cuidadosa. Mas o que é que esta pessoa vai encontrar? Vai encontrar um consulente que já não está certo se quer essa pessoa na vida dele ou dela. Portanto, a pessoa vai ficar com dúvidas se vocês, consulentes, ainda querem essa pessoa da mesma maneira que já a quiseram no passado. Porque, entretanto, vocês renovaram, entretanto, vocês renasceram das cinzas e já não são mais a mesma pessoa. E agora, quem se colocou no pedestal foi o próprio consulente. Então, esta pessoa, este gato, vai ficar com muitas dúvidas e vai pensar: alto lá, eu se continuar a agir desta forma, impulsiva, imprudente, tal como eu fazia no passado, se eu não tiver possibilidade nem capacidade de me comprometer verdadeiramente, eu não vou encontrar no consulente o mesmo que eu encontrei lá atrás. Então, se eu quiser recuperar o consulente, eu vou ter que dar provas, eu vou ter que fazer uma transformação radical na minha forma de ser e na minha forma de estar. A pessoa vai se aperceber disso. Vai ganhar essa consciência, porque vai ter realmente dúvidas se vocês ainda amam essa pessoa. Porque, entretanto, vocês vão ficar mais fechados, vão ficar à defesa, depois de um longo período de morte e renascimento, para superar a falta de consideração e os maus tratos que essa pessoa provocou. E perante essa dúvida, o que é que vai fazer essa pessoa perante essa dúvida? Se o consulente ainda tem sentimentos. Como é que vai reagir? O que é que vai fazer perante essas dúvidas? Nove de copas. Vai querer comer o banquete completo porque a fome é muita. O gato, quando vai para a vadiagem, ele não come uma refeição de valor, não é? Ele, quando começa a ter fome, ele vem de regresso a casa, porque sabe que o dono ou a dona é que tem o bom bife ou o bom peixe para dar ao gato, não é? Então esta pessoa sabe que o verdadeiro banquete na vida dele ou dela é ao lado desta imperatriz, a completude. Em termos de banquete, os alimentos melhores que existem é ao lado desta imperatriz. Então, vai querer uma satisfação emocional ao vosso lado. Eu vejo aqui alguém que ainda vai fazer convite para jantar, para almoçar. Se souber cozinhar, ainda vai fazer o esforço de cozinhar para vocês, tentar agradar de alguma maneira, de ter uma atitude diferente das atitudes que teve lá atrás. Misericórdia. 9 de copas e 10 de copas, esta pessoa vai lutar pela vossa família.
As de paus com transformação. Olhem o símbolo da borboleta. A borboleta que representa o nosso consulente, que passou de lagarta para borboleta, que passou de patinho feio para borboleta livre e feliz. Depois de superarem um longo processo de morte dolorida, que renasceram para a vida, transformados. E vai ser essa transformação que vai fazer também com que esta pessoa se transforme de alguma maneira para doar a parte dele ou dela, a parte que ele ou ela não deu, a parte que o menino ou a menina, a criança interior ferida, não soube dar, porque a criança ela não está pronta para se comprometer. Mas depois de ver a vossa mudança, depois desta dúvida, não é? A dúvida instalada na minha cabeça, será que o consulente ainda me ama? Porque eu vim a palpar terreno e eu não tenho essa certeza. Então o gato, ele quer voltar à toca. Porque é na toca que ele tem o banquete. Mas para comeres deste banquete, tens que dar a tua parte. Então vemos aqui a pessoa já adulta, a criança que cresceu, a dar a parte dele ou dela. E quando eu falo em dar a parte dele ou dela, em dar o amor, em dar o carinho, a demonstração do sentimento, aquelas atitudes que caem bem, do cuidar do outro. Foi precisamente isso que essa pessoa não fez. Foi um relacionamento extremamente desigual, injusto, com desonra, com falta de honraria. Então, se esta pessoa conseguir recuperar o consulente com uma transformação de comportamento que só vai ser possível depois de ter a percepção que vocês estão livres que nem uma borboleta a voar pela vida fora, independentemente dele ou dela, e que provavelmente até já nem querem saber dele ou dela para nada, vai ser quando a ficha cair que esta pessoa vai começar a demonstrar a parte sentimental. E então aí ele ou ela cresce de criança para adulto e vai começar a doar um pouco de tudo nessa relação com transformação. Vai ter atitude. Não é? Então, resumidamente, num primeiro impulso, ele vem para apalpar terreno, ainda não vem transformado. Se vocês não tiverem mudança, a pessoa vai tentar agarrar-vos o pulso exatamente da mesma maneira. Se vos puder colocar alguma carga de culpa, tanto melhor. Mas o que vai fazer esta pessoa mudar é a dúvida que vocês vão criar na cabeça dele ou dela. Que ele vai ficar a pensar: caramba, o consulente não está da mesma forma. Já não me dá a mesma atenção, não diz que me ama, não corre atrás de mim. Será que eu ainda faço parte dos sonhos dele ou dela? Então vai ser essa dúvida que vai mexer com a pessoa e que vai trazer as transformações. Então vocês continuem neste processo dolorido. Dói muito. Uma mudança de pele dói para caramba. Mas acreditem que depois da dor passar, depois da transformação estar concluída, não há nada que seja mais satisfatório e que dê mais prazer. A nossa liberdade, a nossa independência emocional, o amarmos-nos a nós próprios acima de tudo e sermos nós a colocarmos-nos no próprio pedestal. Então, meu filho, então, minha filha, se me quiseres recuperar, corre atrás, luta, faz por onde, e mesmo assim vamos ver se vocês vão querer ou não. Alguns aqui
Se essa pessoa tiver a capacidade realmente de fazer estas transformações, eu acredito que vocês ainda vão dar uma outra oportunidade, mas de uma maneira completamente diferente. Porque do mesmo jeito não poderia continuar depois deste processo de cura. E a carta de corte é um as de copas, uma taça a transbordar de sentimento. Então podem contar, tá bom? Aqui nesta leitura realmente é alguém que vai querer recuperar uma honra perdida, vai querer recuperar um lugar de mérito ao vosso lado, que talvez nunca o tivesse tido e agora vem para alcançar. Vai querer ser um gato mais ao estilo do cão, mais fiel, mais afetuoso, porque temos aqui cartas que falam de amor e uma pessoa que vem para demonstrar esse amor, depois de se aperceber da vossa falta de interesse perante ele ou ela quando voltar. Tá bom? Portanto, temos aqui realmente uma pessoa que vai crescer, que vai passar de criança para homem ou mulher e que também da vossa parte esta passagem desta fase na vossa vida foi importante para o vosso processo de evolução de alma e de amor próprio. Eu ainda vejo aqui caminhos abertos, porém caminhos nunca antes percorridos, completamente transformados ao lado dessa pessoa, porque na estrada do caminho anterior era uma estrada extremamente esburacada, impossível de continuar a caminhada, e foi por isso mesmo que já ruiu, que já rompeu. Portanto, os caminhos que ainda terão possibilidade são caminhos completamente renovados, como se fossem duas pessoas completamente diferentes na vida um do outro, completamente renovados, amadurecidos perante uma experiência dolorida do passado e que englobou um afastamento com mágoas e com coisas por resolver. Tá certo? Eu espero que a leitura tenha feito então sentido. Um beijinho muito grande para todos e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.